Pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa revisão do simulado e agora nós vamos ver sobre leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida como inércia. Inércia vocês podem guardar como se fosse preguiça, que é a dificuldade em mover um corpo, ok? A primeira lei de Newton nos diz que quanto maior for a massa de um objeto, mais difícil é movê-lo, ou seja, sua inércia é grande. Então, o corpo que está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento, e um corpo que está parado vai tender a continuar parado, ok? Um caminhão que tem uma massa muito grande, ele vai tender a continuar o seu movimento, porque é muito difícil para ele. Por isso que os freios do caminhão sempre dão problemas em serra, porque um corpo que está em movimento vai tender a continuar em movimento. E um corpo mais leve é mais fácil de frear, ok? Então, inércia, um corpo parado tende a ficar parado. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. E na inércia, a aceleração sempre será igual a zero, porque a velocidade sempre será constante. A velocidade não muda, ou seja, na primeira lei de Newton, a força é igual a zero, porque força é massa vezes a aceleração e no caso é zero. Então a primeira lei de Newton nos diz sobre objetos que têm movimento uniforme. A segunda lei fala sobre a equação fundamental da dinâmica ou mecânica, que é força igual a massa vezes aceleração, e dessa equação dá para a gente tirar que a aceleração vai depender da força aplicada sobre a massa do objeto. Por exemplo, um carro de Fórmula 1 tem a mesma força que um caminhão, só que a massa dele é pequena. Se a massa dele é pequena, ele consegue acelerar bem mais rápido do que um caminhão. Então, a aceleração é inversamente proporcional à massa, ok? Se a massa é pequena, aceleração grande. Se a massa é grande, aceleração pequena. E a terceira lei de Newton nos diz sobre ação e reação. Toda ação leva uma reação oposta igual. Só que tem um porém. Ação e reação só vale em objetos diferentes. Por exemplo, o peso e a normal. Não é ação e reação, porque é o mesmo objeto, ok? Peso igual a normal não é ação e reação, porque está no mesmo objeto. Agora, uma pessoa que está caminhando, ela empurra o chão com a força e o chão empurra ela com outra força. Então, nós temos dois objetos, o chão e o pé, ok? Então, faz uma força contra o chão e o chão empurra com a força idêntica. Agora nós vamos ver um exemplo bem interessante da segunda lei de Newton. Eu tenho um bloco aqui, está em cima de uma mesa, ok? Vou puxar ele com uma força de 50 newtons. Para cá eu vou ter outra força de atrito, ok? Uma força de atrito que eu não vou pedir para vocês calcularem na prova, mas pode ter outras forças de 30 newtons. E a massa é igual a 2 quilos. A pergunta é, qual a aceleração desse corpo? Lembra, a aceleração é força sobre massa. Aí eu tenho que encontrar qual que é a força resultante, porque de um lado eu puxo de 50 e o atrito do outro de 30. Então a força resultante vai ser 20. E a massa é quanto? 2. Corto 2 com 2 dá 1. E esse zero vem para cá. Então a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, olha que interessante. Essa aceleração só é 10 porque tem um atrito. E se eu tirar essa força? Se eu tirar essa força, quanto é que vai ser a aceleração do objeto? A gente calcula da mesma forma. A aceleração é força sobre massa. Então, a aceleração vai ser força 50 sobre a massa 2, que é 25 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que sem um atrito, a aceleração é bem maior. Com um atrito, a aceleração é menor. Agora, vamos considerar
nós temos aqui um bloco, certo? Aí quais as forças sobre esse bloco, sendo que a sua massa é igual a 5 quilos? Primeira força é a força peso, que no caso vai ser massa vezes gravidade, que é igual a 5 vezes 10, que é igual a 50 newtons, ok? Vamos colocar aqui uma força normal, que sempre vai ser igual ao peso, que é de 50 newtons, ok? Vamos falar que o coeficiente de atrito estático aqui é de 0,7. Aí eu quero saber qual a força de atrito, sendo que eu estou puxando aqui com a força de 100 newtons. Então, qual a força de atrito? Força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal, e a normal sempre será igual ao peso quando o plano não for inclinado, ok? Que é o nosso caso aqui. Então, a força de atrito vai ser igual a μ, que é 0,7, vezes a normal, ou peso, que é o mesmo valor, que é 50. Então, eu vou cortar esse 0 com esse 0, 7 vezes 5, 35 newtons. Então, a força de atrito é 35 newtons. Qual que vai ser a força resultante? Vai ser 100 menos 35. Porque 100 puxa para a direita e 35 puxa para a esquerda. Então, a força resultante vai ser igual a 65 newtons. Ok, pessoal? Então, o que dá para a gente fazer com isso? Agora sim dá para a gente calcular a aceleração, que vai ser força sobre massa, força resultante. A aceleração vai ser a força resultante, que vai ser 65 sobre 5. Quanto é que dá 65 dividido por 5? Vai dar exatamente 13, ok? Metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, se a gente quiser saber agora qual que vai ser a velocidade desse bloco depois numa distância de, colocar lá, 20 metros. E agora? Eu tenho distância, tenho uma aceleração de 13 metros por segundo ao quadrado, e o que mais eu tenho? Nada mais. Toda vez que eu tenho distância e aceleração, vocês vão utilizar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes distância. Esse mais aqui é toda vez que a aceleração for positiva. O objeto estiver aumentando sua velocidade. Mas se o objeto estiver freando, em vez de ser mais, vai ser menos, ok? A velocidade final é o que eu quero saber. A velocidade inicial é 0 porque ele parte do repouso. Mas prestem bastante atenção. Velocidade inicial é 0 quando parte do repouso. Mas quando o objeto está freando, quem é 0 vai ser a velocidade final, porque ele vai parar. Se ele para, a velocidade final é 0. Então, o problema vai ter que te dar a velocidade inicial. Ok? Menos 2 vezes 13 vezes a distância. E no caso, a nossa distância é 20 metros, que foi dada. Eu dei os 20 metros agora. Então, como é que vai ficar essa conta? A velocidade final ao quadrado vai ser igual 2 vezes 13. Aqui é mais, né? Lembrando que a aceleração ela é positiva, então é mais. 2 vezes 13 vai dar 26 vezes 20. Olha como é que essa continha é fácil. 26 vezes 2 é 52 e desce um zero aqui. Então, para me encontrar a velocidade, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Velocidade final, porque aqui está ao quadrado, né? É igual a raiz quadrada de 520. E agora? Como é que eu acho um número que vai dar raiz quadrada de 520? Aí a gente tem que pensar da seguinte forma. Eu quero colocar aqui dentro um número, vezes outro número, que vai dar 520, desde que eu consiga tirar a raiz quadrada dele. Por exemplo, eu já consigo ver que 520 é 5,2 vezes 100. E 100 tem raiz quadrada. Então, a minha velocidade final, eu posso escrever como
Raiz quadrada de 100, 10 raiz de 5,2. Ok, pessoal? Bem tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos ver um probleminha com roldana, ok? Nós temos uma roldana aqui. De um lado, temos uma massa de 3 kg e de outro lado, nós temos uma massa de 9 kg. A pergunta é, quem é a aceleração? Lembrando, a aceleração é força sobre massa. Ou seja, eu tenho que encontrar qual que é a força resultante aqui. A força desse lado de cá vai ser o peso, que é massa vezes gravidade, que vai ser 30 newtons. A força do lado de cá também é o peso, que vai ser 90 newtons. Só que as duas, essa força vai gerar uma para cá, que vai gerar uma para cá. Como as duas estão no mesmo sentido aqui, opostas no caso, né? Uma está fazendo a tensão aqui para cima e a outra também está fazendo a tensão para cima. As duas querem cair devido à gravidade. A força resultante vai ser o peso da maior menos a menor, sempre. Porque imagina, você puxa de um lado com uma força e outra pessoa puxa de um lado com outra força. A resultante vai ser a subtração delas, que vai ser de 60 newtons. Encontramos qual é a força. 60 newtons. Agora aqui na massa que está o segredo. Por quê? Você tem que somar toda a massa do conjunto. Tanto os 3 quilos como os 9 quilos estão sendo puxados com essa força de 60 newtons. Isso vai ser quanto? 12 quilogramas. 60 dividido por 12 dá exatamente 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, pessoal, nosso último problema vai ser de roldanas, ok? Vai ter uma questão de roldanas no simulado, então prestem bastante atenção. Primeira coisa sempre é encontrar qual a força. Eu tenho aqui a massa e a gravidade, vezes a gravidade vai me dar a força, que é o peso. No caso, a força sobre esse conjunto vai ser 500 newtons, que é igual ao peso, só tem essa massa aqui só. Então, sempre vocês vão identificar quantas roldanas móveis eu tenho. Nesse exemplo, eu tenho 2 roldanas móveis, ok? Cada roldana vai diminuir a força por 2, ok? Cada roldana divide a força por 2. Então, essa força aqui vai ser 500 dividido por 2 dessa roldana móvel, porque essa daqui é fixa, essa é móvel e essa é móvel. Ok? Isso vai dar 250, que vai ser a força nessa primeira. E depois eu vou pegar 250 e vou dividir por 2. Isso vai dar uma força de 125 newtons. Então essa força aqui é de 125 newtons. Ok? Esse é o primeiro problema. Mas, se no problema falar que tiver atrito, não vai ser essa força aqui de 500 newtons. Por quê? Essa força é sem atrito. E se for com atrito, como é que a gente faz? Como é que a gente calcula? Força de atrito vai ser μ vezes a normal. Que nesse caso, considerando que tem uma normal, vai ser igual ao peso, que é a normal. No caso, 0,6 vezes 500. Isso vai dar 300 newtons. Se o problema falar que tem atrito, vocês vão calcular não a força que gera o peso, mas sim a força de atrito. Então, se eu calcular a força de atrito, aqui deu 300 e aqui tinha dado quanto? 500. E agora, com as duas roldanas, eu vou pegar o 300 e vou dividir por 2, isso dá 150, e vou pegar 150 e dividir por 2, isso vai dar 75 newtons. Observe que mudou drasticamente. A força que a gente tinha antes, sem atrito, era de 125 e com o atrito foi de 75 newtons, ok?